Muito boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelas plataformas digitais do LIDE. Eu quero agradecer a presença de todos neste almoço do 20º Fórum Empresarial LIDE, evento promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. E dando início ao almoço do 20º Fórum Empresarial LIDE, eu quero convidar o membro do Comitê de Gestão do LIDE, Arnold Valde Filho, para a sua saudação. Boa tarde, senhoras e senhores. É um dia muito especial para o LIDE. Nós estamos recebendo aqui um ícone do mundo jurídico, a ministra Carmen Lúcia, a quem eu saúdo. E gostaria também de saudar todas as mulheres, em nome da Viviane Sena, um outro ícone brasileiro da filantropia, e que nos falou muito sobre a importância da educação, de forma muito didática, e a Célia Pompeia, nossa diretora, que responsável por esse evento. Eu tive a missão de ser breve. Ser breve, falar da ministra Carmen Lúcia, é um desafio, porque ela já é uma enormidade. Então, eu resolvi... Eu vou seguir aqui as notas que eu redigi para não esquecer de nada. Ela é uma magistrada constitucional, professora, doutrinadora das mais relevantes no campo do direito administrativo e constitucional brasileiro, advogada de formação e, sobretudo, um exemplo de juíza sensível e sempre atenta com a promoção democrática do bem de todos, com vista à construção institucional de uma sociedade livre, justa e solidária. Natural de Montes Claros, terra do Beto Guedes, que há 40 anos compôs o Sal da Terra, e o que a gente discutiu tanto de sustentabilidade, o mineiro Beto Guedes, lá de Montes Claros, já falava: Terra, és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro. Então, aqui nós temos mais um talento da grande Montes Claros, município do norte do estado de Minas Gerais. Carmen Lúcia fez sua graduação em Direito durante os anos de chumbo, na Pontifícia Universidade Católica de Minas, e, posteriormente, defendeu sua dissertação de mestrado, que trata do município no sistema constitucional brasileiro, tema que até hoje é muito atual. Do extenso rol de obras doutrinárias da ministra Carmen Lúcia, podemos destacar: ela é autora da Constituição e Constitucionalidade, Princípios Constitucionais da Administração Pública, República e Federação no Brasil, Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos, o Princípio Constitucional da Igualdade, Estudo sobre Concessão e Permissão do Serviço Público no Brasil e Direito de e para Todos, além de inúmeras outras obras. Como advogada, Carmen Lúcia foi procuradora do Estado de Minas Gerais e assumiu a chefia da Procuradoria-Geral do Estado entre março de 2001 e dezembro de 2002, sendo procuradora-geral. No campo do magistério, é professora titular de Direito Constitucional da PUC Minas e foi coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional daquela mesma faculdade. Ocupou ainda uma cadeira na Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aonde foi conselheira.
Foi também membro da Comissão da Reforma Constitucional da Seccional Mineira e é membro efetiva do Instituto dos Advogados Brasileiros. Sempre atenta à sensível pauta da democracia do país, colaborou decisivamente para a fundação do Instituto de Defesa das Instituições Democráticas, o IDID, em 2007, e tornou-se membro da Academia de Direito e Economia. A partir de junho de 2006, ocupou a cadeira do Supremo Tribunal Federal, que pertencia ao ministro Nelson Jobim, e passou a desempenhar um dos papéis institucionais de maior relevância na nossa República, e, sobretudo, para a garantia de direitos fundamentais. Sua Excelência, como juíza constitucional e como ministra do Supremo Tribunal Federal, tornou-se a segunda mulher nomeada para o cargo. Por falar em primeiras ocupações femininas em relevantes cargos na República, de 2012 a 2013, a ministra Carmen Lúcia foi pioneira a ser a primeira presidente mulher do Tribunal Superior Eleitoral. No biênio compreendido entre setembro de 2016 e setembro de 2018, a ministra presidiu os trabalhos do Supremo Tribunal Federal com firmeza e serenidade que lhe são peculiares, ao mesmo tempo em que ocupou a função de presidente do Conselho Nacional de Justiça. A propósito, seu espírito social e democrático registraram a sua passagem no comando do CNJ e a marcou por uma conduta ativa na defesa daqueles menos favorecidos historicamente dos espaços do poder. Exemplo disso são as resoluções apresentadas pela ministra a respeito de políticas voltadas ao combate da violência doméstica e também de incentivo à participação feminina em cargos de comando no judiciário e atenção a gestantes e lactantes em unidades prisionais. Até o ano de 2000, era proibido às mulheres o uso de calça comprida no Supremo Tribunal Federal. Somente em 2007, a ministra, com seu espírito pioneiro, quebrou tal tradição e compareceu à corte com sua costumeira elegância, trajando um tailleur, abrindo, a partir daquele momento, um novo momento para as mulheres que habitam a Suprema Corte em termos de liberdade comportamental. Afora sua postura cotidiana em termos de busca por paridade e igualdade material em um país marcado por profundas desigualdades, os votos proferidos pela ministra Carmen Lúcia são exemplos de sua sensibilidade e compromisso com valores sociais propugnados na nossa Constituição. Emblemático, voto prolatado, ainda enquanto presidente da Corte, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 5.617. A ministra Carmen Lúcia estabeleceu que a distribuição de verbas do fundo partidário destinado ao financiamento das candidaturas femininas deveria ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitando o patamar mínimo de 30% para as mulheres. Também não se pode deixar de mencionar, inclusive, o tema de hoje desse nosso seminário, a defesa intransigente da ministra Carmen Lúcia ao direito e liberdade de expressão. O voto proferido por Sua Excelência na ADI 4.815 a respeito da liberdade de expressão em face da divulgação de biografias não autorizadas, certamente está na seleta galeria dos históricos julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, destacou que a autorização prévia para a biografia
constitui censura prévia particular e que o recolhimento de obras é censura judicial a substituir administrativa. Sua famosa frase contra qualquer tipo de censura ou tentativa de intimidação pela linguagem, o cala-boca já morreu. E mais, censura não se debate, censura se combate. Adotemos, portanto, a lição da professora Carmen Lúcia e coloquemos a busca pela justiça como bússola a direcionar o fortalecimento de ideais democráticos em tempos em que manifestações, por vezes estranhas aos valores constitucionais, pretendem se impor de maneira violenta. Felizmente, obstada, graças ao papel que o Supremo e as demais instituições desempenham na garantia dos direitos e liberdades fundamentais. Os nossos agradecimentos a Arnoldo Valde Filho. E dando continuidade, senhoras e senhores, eu quero convidar o chairman do LIDE, Luiz Furlan, para saudá-los. Boa tarde a todos, uma breve saudação, mencionando a alegria de ter aqui a ministra Carmen Lúcia. E eu não disse para ela, mas eu vendo alimentos, ministra, e a senhora disse que hoje não ia almoçar porque quando tem trabalho não almoça. Então, se dependesse da senhora, a empresa que eu sou acionista quebraria. Espero que à noite a senhora compense um pouco, mas brincadeiras à parte, nós estamos encerrando com chave de ouro o nosso encontro semipresencial, não é? E com debates muito interessantes, com muitos conhecimentos sendo compartilhados. E eu espero que nesse almoço nós tenhamos efetivamente, sejamos brindados com a sabedoria e com a simpatia da nossa ministra Carmen Lúcia. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Furlan. E agora, senhoras e senhores, eu convido ao púlpito o secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Eu aprendi com o nosso governador João Dória a deixar a autoridade máxima que faça as nominatas. E aprendi com meu pai, Paulo José da Costa, a deixar também a fala para a autoridade máxima. Então eu gostaria sucintamente de parabenizar o LIDE, em nome do Johnny, pelo seu 20º Fórum Empresarial, e dizer que hoje na vida pública a gente vem acompanhando de perto o drama que a humanidade passou a viver desde o ano passado com a pandemia da Covid-19. Centenas de vidas pelo mundo foram perdidas, a humanidade parou e sobre esse tema, esta geração viva não tinha um protocolo de como agir. Em momentos difíceis, muito difíceis e tristes, como esses, cabe sempre ao Poder Judiciário solucionar estas questões. E sem dúvida nenhuma, dentro do Poder Judiciário cabe à nossa Corte Máxima solucionar os problemas dos problemas e os problemas mais delicados. Então, eu gostaria de, em nome da ministra Carmen Lúcia,
agradecer a firmeza, a personalidade desses ministros que, sem dúvida nenhuma, salvaram muitas vidas de brasileiros. Obrigado. Obrigado, ministra. Os nossos agradecimentos ao secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Senhoras e senhores, e agora, para expor sobre o tema Liberdade de Expressão e Democracia, convido ao palco a ministra do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Carmen Lúcia. Boa tarde a todos. Eu quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento aos organizadores deste evento e a oportunidade de estar aqui. Gostaria de ter estado há mais tempo para poder ouvir as lições que ressaem de espaços como esse, nos quais os debates, no momento em que o mundo e o Brasil tanto precisa de diálogo no sentido verdadeiro, de as pessoas ouvirem e saberem ouvir e saber falar. E eu fico extremamente satisfeita de saber que o Brasil ainda está comportando espaços como esse, dos quais podem sair, e com certeza sairão, ideias, reflexões necessárias para que a gente tenha oportunidade de uma atuação permanentemente voltada ao bem de todos os brasileiros. Portanto, agradeço aos organizadores. Eu vou pedir licença a todos os que compõem o LIDE para fazer a saudação em nome do Dr. Arnoldo Alto, por ser não apenas da minha GREI, como tantos daqui, mas especialmente porque ele tem no seu pai, enfim, na sua origem, pessoas que grandemente influenciaram a minha geração. Portanto, a todos, muito obrigado por essa oportunidade que me dão de estar aqui hoje, de poder conversar um pouco sobre o tema que diz respeito a liberdades. E eu digo a liberdades porque a gente fala em liberdade de expressão e parece que é uma palavra só. Mas, na verdade, nós estamos falando de liberdade. Num mundo em que todos os conceitos são postos em xeque, mas é exato que a ânsia pela liberdade se mantém igualmente, como sempre. Eu gostaria de fazer as minhas observações, e lembrando que o Dr. Waldo falou aqui do Beto Guedes, que é da minha região do norte de Minas. Na verdade, eu tive contato foi com o pai do Beto Guedes, com Godofredo Guedes, que era tão ou mais artista que o filho, para dizer que o Brasil são vários e nós não somos capazes de ter sequer a dimensão deste país no que se refere a seus talentos, às suas possibilidades, mas com certeza também a seus problemas. E por isso é que é tão importante que nós tenhamos um cenário como esse, em que as pessoas se reúnem, pessoas com responsabilidade histórica, empresarial, para discutir problemas e soluções para o Brasil. E eu gostaria de tecer as minhas observações sobre liberdade de expressão e democracia, basicamente a partir de 3 itens que eu rapidamente desenvolverei, pedindo licença, portanto, para monitorar um pouco o meu tempo e não aborrecer e nem atrapalhar o almoço dos senhores, mas me manifestar primeiro a respeito da democracia no Brasil, no segundo item sobre a democracia e a liberdade de expressão no Brasil e os desafios que isso traz neste momento, em que o mundo vive uma realidade completamente diferente a partir de uma tecnologia e de plataformas que expõem uma mudança de conceitos na sua estrutura, nas instituições públicas e particulares. Então, eu queria apenas lembrar inicialmente que este mês de outubro nós completamos 33 anos de vigência da Constituição Brasileira, de 5 de outubro de 88, que vem, é bom sempre que a gente lembra
lembre, porque nós passamos 33 anos como se tudo estivesse arrumado, pelo menos do ponto de vista de um Estado democrático de direito. Não está. Não está, primeiro, porque o Brasil é plural, o Brasil continua vivendo chagas sociais que o advento da Constituição não transformou a sociedade, nem transformaria a sociedade que pode se transformar. Nós continuamos a ter uma enorme defasagem entre pessoas que conseguiram cumprir suas vocações e que podem e têm a obrigação, acho, de contribuir para a mudança, mas nós continuamos a ter um quadro absolutamente aterrador, e a pandemia mostrou isso, de fome, e eu digo, para além da dimensão humana, para além da dimensão filosófica, sociológica, eu digo que a fome é inconstitucional, porque o princípio mais importante da construção que nós fizemos na década de 80, nossa sociedade brasileira, nessa Constituição, foi introduzir no direito brasileiro o princípio da dignidade humana que fundamenta nossas decisões. Eu não posso cobrar e nem posso imaginar que alguém se ache dignamente respeitado quando cata lixo, como nós temos. Parece que São Paulo, pelo que o ministro Dias Toffoli falou outro dia no voto, tem quase 30 mil pessoas em vulnerabilidade em condição de rua, o secretário me confirma. Belo Horizonte tem quase 8 mil pessoas morando nas ruas. Há 33 anos nós não tínhamos essa situação. Tínhamos outras gravíssimas chagas, não essa. O que nós fizemos para melhorar e o que nós melhoramos? E eu não sou das que acham que nada melhorou. Estamos falando e não falávamos. Estamos mostrando e não mostrávamos nas décadas de 70 e 80. Então, a construção da Constituição, a elaboração da Constituição, deixa a minha geração, eu que já sou quase uma mulher centenária a essa altura, mulher sempre fica mais velha, as mulheres sabem disso aqui, nós ficamos velhas depois dos 50 anos, 45, 50, os homens ficam maduros. Só por aí já se vê que há um tratamento absolutamente desigual, mas eu assumo a minha quase secular idade. E a minha geração, quando foi promulgada a Constituição, naquele 5 de outubro, e eu lá estava em Brasília, porque tinha sido cedida pela Procuradoria, a minha geração errou. Nós achávamos que estava tudo resolvido, pelo menos do ponto de vista institucional, que a gente tinha chegado ali com tantas conquistas, num país de tantas diferenças, e que as coisas estavam devidamente arranjadas. Eu faço hoje uma análise permanente sobre isso com alguns grupos para dizer onde é que nós erramos. Por que erramos, eu não tenho dúvida. Nós não dialogamos para 33 anos depois, nós termos pessoas no Brasil saindo às ruas querendo acabar com a democracia. E a democracia tem um grande diferencial de modelos autoritários, ou totalitários, ou ditatoriais em geral. A democracia tem na sua base a garantia da liberdade, até mesmo para que uma pessoa possa dizer contra ela. Só não pode permitir que esta pessoa lute para acabar com ela, porque ela não se oferece ao suicídio nem ao assassinato. No totalitarismo, extermina-se o outro que é diferente porque o trata como inimigo. Na democracia, permite-se que livremente se possa expressar, não para acabar com a democracia. E é este o desafio que aparece ainda hoje em algumas sociedades, incluída a nossa. Este é o primeiro dado, portanto, para a gente lembrar de 33 anos atrás e agora fazer análise para quem estiver aqui em encontros tão importantes como esse, daqui a 33 anos não ter que estar a discutir este mesmo Brasil. Nós queremos que haja transformação. Nós queremos que, além da Constituição jurídica e formal, que nós, juízes constitucionais, somos, por função, obrigados a guardar, que tenha também a compreensão e a assunção dessa Constituição pela sociedade brasileira,
para que se tenha transformação. E que quem vier, quem estiver falando daqui a 33 anos, não precise de fazer este exame de consciência cívica que a minha geração está tendo de fazer agora. Isto não significa que não se possa mudar, não se queira mudar e não se deva mudar. Isso significa apenas que a gente precisa, eu acho, verificar o que faltou para que a gente não precise de ficar reprisando fatos que não são nada agradáveis, que não são nada sérios, que não são nada responsáveis por pessoas que já deveriam ter superado esse estado de coisas, pelo menos no que se refere às liberdades. E aí eu lembro que na década de 80, que nós repetimos um pouco o que foi o final da década de 50 no Brasil, início da década de 60, início da década de 60, contaram-me sempre que se falava no Brasil risonho. Eu nem sei bem do que ria, porque perdemos a Copa, teve golpe, mas era um Brasil risonho e franco. Cinema novo, bossa nova, mas com muitos problemas que foram sendo tamponados. Conquistamos na década de 80 o direito de ir às ruas, fui uma geração recém-saída da escola, da faculdade, em que fomos para as ruas pelas diretas já. Não deu a direta, a gente achava ruim, voltava para casa e continua outra luta no dia seguinte. Tancredo já, o Tancredo morre, Constituinte já, e fizemos a Constituição. E aí nós achávamos que as coisas tinham se resolvido. Acho que aí começa, na minha geração, um pouco de crença sem base, de que todo mundo estava de acordo com o que estava na Constituição, que as liberdades estavam garantidas, que não haveria mais nenhum tipo de cerceamento, e que o que está no artigo 3º da Constituição, que eu considero um dos artigos mais importantes, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, não é de governo. Seja quem for o governante, a Constituição estabeleceu quais são os objetivos que as políticas públicas precisam de levar em consideração e realizar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a miséria, as desigualdades sociais e regionais, enfim, a adoção de políticas públicas voltadas a que a gente tenha um Brasil que tem chão, que tem céu. A crise hídrica não é culpa do meio ambiente nem da natureza, é culpa de falta de políticas públicas coerentes com as necessidades que são feitas e precisam de ser adotadas, que tem sol e que tem gente para trabalhar. É incompreensível que neste país nós não consigamos fazer o que o Darcy Ribeiro dizia. Nós estamos fadados a ser uma das maiores nações do mundo e continuamos a ser, geração após geração, país do futuro, um futuro que não chega. Então, a Constituição expôs as liberdades. E, quanto a isso, eu acho que nenhum ser humano discute, até porque basta ver que eu acho que a liberdade não é nenhum direito, é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos. Prende o animal numa corrente, ele vai até o limite da corrente. Prende o ser humano, ele imediatamente tenta se rebelar. Porque a liberdade é do ser humano, é da essência, é quase um sentimento, que o direito recorta para ver como é que nós conjugamos os direitos de todos no mesmo espaço territorial, social, econômico. E, portanto, neste quadro, nós temos uma ótima Constituição. Essa Constituição é muito mal falada, começou a ser mal falada antes mesmo de ser promulgada. E eu falo de cadeira sobre isso, porque na sala de professores da Faculdade de Direito, alguns artigos já eram, antes mesmo da promulgação, objeto de brincadeiras, que é uma forma de você desqualificar os temas. Realmente tinha um dispositivo que nunca foi aplicado, que dependia de uma lei complementar que nunca foi feita, que era o 192, que estabelecia juros reais de 12% ao ano. Os senhores se lembram disso. Foi super criticado. O problema é que a Constituição não era o artigo 192, tanto que ele foi excluído naquele texto e não alterou nada na Constituição. E eu digo, a Constituição da Suíça, do século passado, tinha um dispositivo que proibia a venda de absinto. Isto nunca desqualificou o suíço. Não existe Constituição perfeita. Não existe obra humana perfeita, a não ser por um acaso. Mas se a Constituição é bem aplicada, ela é a garantia de cada um de nós. Eu acho que
a democracia é o produto essencial da cesta básica de toda a humanidade, porque é ele que realiza a liberdade, e sem ela nenhum de nós vive. E no prato da democracia, aproveitando que estamos no almoço, no prato da democracia, o feijão e arroz deste prato é a liberdade e a igualdade. Sem isso, nós vamos continuar tendo fome de civismo, fome de cidadania, fome de igualdade para sempre. Nós precisamos de resolver essa questão, mostrando para as pessoas que democracia não é uma palavra, nem de luxo, nem que possa ser descartada. A democracia é necessária para que a gente possa se reconstruir, se reinventar, e a vida se reinventa permanentemente. Neste sentido, portanto, tanto a liberdade quanto a igualdade, sempre digo, deveriam ser lidos, talvez num outro sentido, deveriam ser lidos como um preceito que fala da igualação, que é o movimento que leva a alguém se libertar. O ser humano vive este processo para sempre. O bebê nasce, olha, tem que ficar no bercinho. Um dia ele cresce, os pais vão dizer, você não pode sair daqui, não pode sair do quarto. Pois um dia ele vai até a sala, mas não pode sair na rua. Um dia ele sai na rua, um dia a gente vai, é só até a porta. Não pode atravessar a rua, é perigoso. Um dia você atravessa a rua, depois você atravessa a vida, você atravessa o mundo. Superar limites é próprio da vida. E você faz isso e cumpre a sua vocação se te for garantido este movimento de libertação. O mesmo vale para a igualdade. A igualdade estática somos nós aqui que tivemos oportunidades mais ou menos iguais, garantido o mínimo de cada um para fazer suas opções segundo suas vocações. Mas nós queremos, e eu dizia sempre que as Olimpíadas mostraram isso para nós brasileiros, os nomes que apareceram, que os senhores, por exemplo, da imprensa não conheciam, como a gente também não conheciam, era de meninos que tinham escolas no interior, não eram das capitais. Veio uma da minha cidade, de Espinosa, cuja mãe batalhou para ela ser, aí alguém descobre e ela consegue se projetar. Vem uma do interior do Rio Grande do Norte, vê? Nós precisamos de dar espaço para as crianças do Brasil realizarem o Brasil, que vai nos fazer a todos muito mais, se não felizes, porque aí é um compromisso de cada um consigo, pelo menos ter, como diria Guimarães Rosa, felicidade é só umas horinhas de descuido. Quanto mais descuido a gente tiver na vida, melhor. Nós queremos essas horinhas de descuido, mas para isso é preciso que a gente garanta para todo mundo. Eu escutei no início dessa pandemia, doutor Furlan, que estamos na mesma tempestade, agora igualou todo mundo. Eu dizia, não, nós estamos no mesmo barco. Eu dizia, estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Nós vamos pagar o preço daqui uns 5 ou 6 anos. O menino daqui de São Paulo, cujo pai pôde dar, como na minha família, alguns dos meus irmãos puderam dar o computador para o menino fazer escola e seguir, continuou tendo a formação, mas ele ficou isolado. E, portanto, ele tem um déficit emocional. O menino lá do interior de Minas, ele continuou jogando no campinho lá com os amigos dele, mas não tinha internet, ele não teve acesso durante 1 ano e meio. Além do que ele não tem a educação digital, não vai ser fácil cobrir este déficit que isso aqui gerou. De toda sorte, este é apenas um problema. Eu acredito que tudo que o ser humano quer, ele é capaz de refazer. Eu fui advogada, como a doutora Walda lembrou, e eu sempre lembro. Ponha 10 advogados numa sala, ele resolve o seu problema. Pode não ser a melhor solução, mas a gente resolve. O povo mais capaz do mundo é estudante de direito para pensar ideia nova. Eu digo como professora. Pergunta o menino o que é a natureza jurídica do pólen, ele escreve 3 folhas de papel ao maço sem nunca ter ouvido falar, e não existe isso. Mas ele escreve, ele cria. O povo mais criativo do mundo é o brasileiro. Então nós somos capazes de rever e de transformar tudo isso. Mas é preciso que dê liberdade e condições materiais no que é o mínimo existencial, que a Constituição também assegura, e que, portanto, nós precisamos de realizar para a dignidade humana. E eu tenho escrito que, paralelo, e para realizar esse princípio da dignidade humana, que é o princípio mais importante,
do direito contemporâneo, do direito constitucional contemporâneo, do direito brasileiro, o da dignidade humana, só se realiza com outro princípio que está na Constituição brasileira pela primeira vez, o da solidariedade humana. Este princípio está expresso, por exemplo, em matéria ambiental, a Constituição diz que nós somos obrigados a garantir um meio ambiente ecologicamente saudável para os que vierem depois de nós. É a solidariedade entre gerações que a gente fala em direito. Esta mesma solidariedade existe na Previdência Social, já existia antes. Esta mesma solidariedade, portanto, perpassa as relações. Esta pandemia mostrou que há pouca solidariedade nesta humanidade. No início, muita gente dizia, vai se transformar e o ser humano vai ser solidário. Estamos vendo que não. Nega-se até mesmo a existência da doença, da necessidade, da ciência. Vamos combinar que de solidariedade chegamos a ter testemunhos muito pouco humanos em tudo isso. Isto para dizer, portanto, que a liberdade de expressão, por isso mesmo, que nós viemos de um período em que a gente não podia falar, era amordaçado. A minha geração chegou a ler Pasquim, a ler não sei quantos jornais que eram publicados. O Estadão chegava a publicar, no meio da matéria, na parte que era cortada, a receita de bolo, para que o leitor soubesse que ele foi censurado, porque até a denúncia da censura era proibida. Me lembro bem que tinha uma coisa que é uma antinomia total, que é a censura liberou. Se precisa da liberação, é porque só tinha censura, a liberação era só... Então, a liberdade de expressão veio para nós, na Constituição brasileira, como um fundamento muito forte, um princípio muito forte, a tal ponto que nós chegamos a ter o que também foi objeto de brincadeiras muito perversas neste caso, o artigo 220, que estabelece expressamente que é vedado qualquer tipo de censura no Brasil. As pessoas falam muito que o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado para que não haja censura prévia. A Constituição não fala de censura prévia. Censura é proibida no Brasil, ponto. A liberdade está garantida e a liberdade de expressão está garantida. Eu queria apenas anotar que quando a gente fala em liberdade de expressão, nós estamos falando da expressão como manifestação da liberdade. A Constituição cuida da liberdade, que é o fundamento da convivência entre as pessoas. A expressão é instrumento, é forma de você exercer sua liberdade. Esta caneta também. Ela é legítima porque eu posso escrever o que eu quiser. Mas se eu usar essa caneta para ofender alguém, ou ferir alguém na garganta, podendo provocar uma coisa grave, isso é um instrumento de crime. O direito não garante. Portanto, nós nos acostumamos à liberdade de expressão como se fosse uma expressão, uma forma de dizer uma coisa só. Não. Agora nós precisamos de ter o cuidado de saber o que estamos a dizer. A liberdade é que é preservada e cuidada pelo direito. Quando a liberdade se expressa, essa expressão está garantida por ser manifestação de algo inerente à própria essência do ser humano. Quando essa expressão passa a ser um crime, sempre foi coartado. Então, a injúria para o direito, não a injúria leiga, a injúria é crime, caluniar alguém é crime, difamar alguém é crime, e sempre foi. E era expressões, mas que não são livres. Você não pode acabar com a pessoa. O que mudou? E por que nós falamos tanto disso? E por que o Prêmio Nobel foi para jornalistas agora? Porque no mundo, em grande parte do mundo, a expressão ficou mais rápida e, portanto, aquilo que era mantido escondido, aquilo que era mantido não como um exercício cívico de administração, de gestão de nós, servidores públicos, passou a incomodar muito mais pela vastidão da possibilidade de informar. E eu reforço que, no caso brasileiro, a Constituição garante como direito fundamental o direito de informar e ser informado, o direito de falar como professor, o direito de me manifestar livremente e a necessidade que nós temos de uma imprensa livre.
quando eu estive no eleitoral na primeira vez, estou chegando agora lá pela segunda vez, eu dizia que era impossível eu ter feito o trabalho que fiz na presidência nas eleições de 2012, que foram as que eu presidi, sem a imprensa. Impossível. Eu podia até não ter um dia o promotor, não ter um dia um juiz que podia ser substituído. Sem a imprensa é impossível. É essencial e não é força de expressão. É a imprensa que faz este elo entre o que a Constituição põe como direito republicano, a boa, eficiente e honesta gestão da coisa pública, porque corrupção é crime, e não é um crime pequeno, faz com que haja menos escola, menos saúde, menor possibilidade de cultura, e eu só posso lidar com isso quando eu tenho a imprensa exercendo livre e profundamente a sua função, o seu desempenho. Neste quadro, portanto, no Brasil, a liberdade de expressão tem um fundamento para a república. A gente sempre fala da democracia. Nós andamos muito até na república nesses 33 anos, acho. Não andamos tanto na federação, mas na ideia de república sim. Mas chegamos num momento da história em que houve uma transformação das coisas, ideias e principalmente das tecnologias. E isto muda para nós como lidar com a liberdade de expressão e com os instrumentos pelos quais a expressão se põe como liberdade, mas muitas vezes não apenas como exercício, mas como abuso de atuação. E esta é uma ponderação difícil para o Poder Judiciário, porque nós não temos normas fechadas sobre essas tecnologias e essas redes sociais. E que eu faço, ontem ainda participava de um evento na Universidade de Colômbia, com uma juíza do Tribunal Constitucional Alemão, da União Europeia, o juiz da Colômbia, do ministro do Tribunal da Colômbia, e eu. Os problemas são os mesmos para os tribunais constitucionais. Como preservar a liberdade de expressão, que é essencial para as nossas democracias, não apenas das instituições públicas, mas também das instituições particulares. O que me parece que mudou é a ideia de tempo e espaço com essas tecnologias. Não só com elas, essas plataformas, mas mudou. Quer dizer, eu, menina, ouvia falar duas coisas que agora eu vejo o contrário. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O sacrossanto recinto do lar é intocável. Hoje, o direito, sem nenhuma contestação, sem nenhuma dúvida, diz: em nenhum lugar do mundo você pode praticar crime, nem no seu quarto, nem na sua cama. E o Estado entra. Portanto, não tem mais essa ideia de espaço físico. Se eu estiver falando ao telefone com o meu irmão, com a minha irmã, com o seu marido, em praça pública, isto é intimidade. A praça pública não torna público o que eu estou fazendo. Então mudou a ideia de espaço e mudou a ideia de tempo. E aqui eu queria rapidissimamente fazer uma observação que eu acho que, em geral, as pessoas não percebem, a não ser nós, os do direito, que aprendemos isso, secretário. O executivo trabalha com presente, com perspectiva de futuro, mas com presente. O menino está sem aula hoje, ele tem que trabalhar hoje. Não tem a vacina no posto tal, ele tem que chegar lá, hoje. A luz da sua rua queimou, o prefeito tem que estar lá. Ele trabalha com presente. Claro que ele traça políticas públicas que se refletem no futuro, mas ele lida com presente. O legislativo lida com o futuro. Toda lei entra em vigor daqui para frente. Então, ele trabalha com essa ideia. O judiciário trabalha com o passado. Já aconteceu quando chega para a gente. Matou a mulher. Ah, bom, agora nós vamos ver o que fazer agora com o crime, como é que previne. Nós estamos trabalhando hoje com ideias de conciliação ou de prevenção em alguns casos. Mas o judiciário, quando a gente fala que o tempo da política é diferente do tempo do direito, claro, o direito lida com o passado, pelo menos o direito a ser aplicado. Os outros poderes não. A política lida com o presente e o futuro. Então, esta ideia de
a mudança da ideia de tempo mudou o desafio para nós do direito, para o advogado, mas muito mais para o juiz, e muito mais para o juiz constitucional. O Congresso Nacional faz uma lei que é questionada na sua validade, vale ou não vale, aplica ou não aplica, é constitucional ou não, mas já fez, e às vezes já começou a produzir efeitos. Nós às vezes declaramos leis que são inconstitucionais e que estavam em vigor há 10 anos, mas a nulidade continua, só que eu estou lidando com o passado. Como as plataformas, dou um exemplo de redes sociais, impuseram um desafio para nós que é espantoso, porque não tem nem norma sobre isso. Quando a gente tem que lidar, por exemplo, e nos pedem, fulano, e aí eu estou falando de relações horizontais, e não com poder. Alguém vem a juízo dizer assim, olha, fulano colocou alguma coisa contra mim no Twitter, na hora que a gente dá uma decisão, já espalhou, já está no mundo inteiro. Nós estamos vivendo períodos que nunca pensei nada que eu estou vivendo que eu fosse viver, mas o ano passado, a chamada fato do cancelamento. O cancelamento é um apedrejamento social, virtual, e que não há uma resposta para isso. Ontem dizia a juíza do Tribunal Constitucional, o juiz da União Europeia, exatamente isso. Nós temos que fazer uma ponderação em cada caso. O Supremo tem 2 assuntos para resolver em repercussão geral. Que é a ideia, que é a norma do artigo 19 do Marco Civil, dizer, precisa do Poder Judiciário entrar todas as vezes que precisar de ter uma atuação nas redes, porque o Judiciário, nós temos 18 mil juízes no Brasil, temos mais de 70 milhões de processos. Como que vai ser isso? Porque todo mundo usa a rede social. A pandemia mostrou muito isso e incrementou isso. E hoje, eu digo, em grande parte, é um faroeste digital. Nós precisamos de ordenar isso agora em cada caso, porque a liberdade de expressão é intocável para garantir a democracia. Nós já tivemos casos em que nós mandamos retirar alguns conteúdos, porque a pessoa vem e prova ao juiz que é mentira, que foi editado. E aí é fácil. E quando não foi editado? E quando é um dado que a pessoa diz, mas era da minha intimidade? E como responsabilizar uma plataforma que não é brasileira? O provedor não está aqui. E a segunda matéria, que nós ainda vamos examinar, é a responsabilidade de quem hospeda estas manifestações, que são manifestações. E todas as vezes que há um dado desse, a defesa vem e diz assim, liberdade de expressão, não, meu filho. A expressão é livre quando você exerce nos termos do direito, que é amplo, que não tem regulamentação mesmo, porque você é livre. Mas você não pode praticar nenhuma infração sob a vestimenta falsa, que aí é uma fantasia que você arrumou, ou um avatar que você arrumou, para praticar crimes no espaço de uma democracia. Entretanto, aqui eu não tenho nada aritmético nem objetivo. Aqui vai ser ponderação cada caso e um grande aprendizado. E o ano que vem, que é um ano eleitoral no caso brasileiro, como em outros países, nós temos o grande desafio de lidar com isso em campanhas eleitorais, porque até aqui nós trabalhamos sempre com a ideia de igualdade de oportunidades entre os candidatos. Uma palavra dita e posta numa rede dessas, há 2, 3 dias da eleição, destrói uma pessoa. Há 2 ou 3 semanas atrás, talvez 2, não sei, acho que o William até lembra mais do que eu, nós julgamos no Supremo o caso dos showmícios que são proibidos. Eu sou voto vencido, portanto, fico à vontade para falar. Eu acho que aquilo ali é liberdade de expressão, sim, deixa o povo fazer o show. Ah, mas vai levar gente para a praça, que não significa que paternalisticamente o Estado tenha que tutelar, porque a pessoa vai lá e pode ir assistir o show que ela não assistiria de outro jeito e volta para casa e faz o contrário. Eu sempre me lembro que há umas 2 décadas,
pouco mais, não sei se foi, já acho que sob a égide dessa Constituição, eu sei de uma pessoa, de um professor na cidade interior, que foi no interior de Minas, podia ser em qualquer lugar, que fez uma peroração numa praça pública, na véspera de uma eleição, e ele mesmo é que me contou, dizendo: vocês não vendam o seu voto, o voto é uma coisa séria, sua vida no futuro, e depois que acabou tudo, que uma pessoa procurou na casa dele e falou assim: eu adorei o que o senhor falou, realmente não vou vender. Eu até recebi 2 sacos de cimento, mas agora eu não vou votar em quem me deu. Era o máximo que a gente conseguia de convencimento. E eu votei contra a proibição, ou seja, a favor do showmício, que eu dizia assim: um showmício leva, não sei, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas para um show. Um influenciador digital, ele já chama influenciador. Ele vai falar o que o outro quer ouvir. Não é o show do Caetano, não é o show de uma dupla sertaneja. Não, ele vai falar sobre. Nós temos pessoas aqui com quase 60 milhões de seguidores. E nós não temos norma sobre isso. E isto muda uma eleição. Para o bem e para o mal. Porque nós estamos cogitando de alguém que pode influenciar, falando bem, como eu tenho... Artista tem fã. Influenciador tem seguidor. Olha onde que nós estamos trabalhando. Então, nós temos desafios nessa matéria de liberdade de expressão, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e o mundo hoje se debruça sobre isso, e os juízes todos se debruçam sobre isso no mundo, que são muito maiores do que antes, porque nós não temos nenhum paradigma. Nós não tínhamos protótipos sobre isso, e nós estamos fazendo, aprendendo a fazer, exatamente para que a gente dê cobro à garantia das liberdades, no caso brasileiro da igualdade, porque alguém vai ter tão amplo acesso a essas mídias que possa atuar, e aqui eu estou dizendo, ter uma postura ativa, e alguém que passivamente aceita aquilo e, portanto, vai ser sim influenciado na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Eu vi há poucos dias uma pessoa que me contava que recebeu um telefonema de alguém dizendo: olha, desse seu telefone, me mandaram uma mensagem absolutamente ofensiva. Não, é meu filho que usa esse telefone. Disse: mas ele é um encanto, ele é um menino meigo, ele não pode ter falado isso. Falou. Parece que isso abre um compartimento pela irresponsabilidade que se põe de trás dessas máquinas. E, portanto, o desafio não é pequeno para a sociedade e não é pequeno, claro, para os espaços públicos, mais ainda para nós que somos juízes. O que se tem por certo, no entanto, é que, primeiro, a liberdade é essencial para que a gente possa viver e cumprir a vocação de cada um e tentar ser feliz, cada um do seu jeito. Segundo, nós temos a garantia do respeito à liberdade, à liberdade de expressão de uma forma muito específica no Brasil, e é fundamental que a gente a mantenha, portanto, nós não faremos nada para, de alguma forma, permitir restrições. Terceiro, os desafios e as possibilidades democráticas que oferecem essas redes também podem, de alguma forma, comprometer a sociabilidade, a urbanidade e, principalmente, a civilidade no sentido de termos tratamentos com lhaneza e respeito ao outro, mas também de civilidade no sentido do civismo, de cumprir igualmente a nossa condição de cidadãos desta pátria Brasil. Eu acho que, a despeito das dificuldades, que não são poucas, eu continuo acreditando muito que nós somos capazes de transformar aquilo que seja preciso, transformar para dar cobro às demandas brasileiras, sem perda de nenhum espaço de liberdade. Outro dia uma pessoa me disse: mas falam tanto e xingam tanto nessas mídias, especialmente vocês do Supremo. É verdade. Primeiro, porque falam do Poder Judiciário. Antes nem falavam, porque nem se sabia que existia Poder Judiciário. Agora falam e falam mal. Segundo, porque, para sempre, eu digo, o poder conhecido, e eu estou falando do poder público em geral,
é sempre muito mais sujeito à contradita dos cidadãos. E é isto que é a democracia. Um Estado silencioso não é um Estado democrático, porque a democracia, em geral, faz barulho mesmo. Ofendem sim, agridem sim, e o que é a mais precisa de ser coartado, sem embargo de a gente saber e ter ciência. Os senhores podem ter certeza de que o Supremo sabe que ele é guarda da Constituição e que quem ocupa esses cargos tem hoje que lidar também com este conhecimento público e muitas vezes com o desconhecimento de como se atua e com eventuais virulências e raivas contra nós, exatamente porque nós atuamos. Se o poder público não faz nada, ninguém nem se dá o desfrute de precisar de ofender. Eu acho que nós podemos construir uma sociedade muito mais civilizada do que essa. Acho que estamos num marco civilizatório complicado mesmo e precisamos de avançar no espaço das liberdades. Eu, a despeito de todas as dificuldades que temos no Brasil, mantenho uma enorme fé na sociedade brasileira. Acho que estou exercendo um pouco, e tenho repetido, o que eu tive quando eu tinha 17 anos, ia fazer 18, e tive a minha primeira aula quando entrei na Faculdade de Direito. O então chanceler da PUC de Minas, Dom Serafim, nos conclamou, aquela meninada novinha, a que a gente tivesse 3 vezes paciência. E eu, este ano, no dia 1º de janeiro, falei que eu ia voltar àquela aula inicial e este ano eu ia exercer isso. Pelo menos até aqui estou tentando todo dia fazer. Ele dizia, primeiro, paciência com Deus. Porque a gente pede a Deus, ai meu Deus, me dá tal. Não dá. Não dá, ele não dá agora. Ele dizia, mas é uma possibilidade de você exercer a fé. Paciência com o outro. Com o pai, com o irmão, com o marido, com a mulher, com quem for. Porque você espera alguma coisa do seu amigo, ele não faz, do seu marido, ele não... Mas é uma possibilidade de você exercer a sua caridade. E paciência com você mesmo, porque no final do dia eu falo, nossa, tanta coisa que eu ia fazer, meu Deus, não dei conta, parei, conversei mais do que eu devia, não fez nada. E ele dizia, é uma possibilidade de você exercer a esperança. Porque aí você chega no final sabendo que todo dia é uma nova possibilidade de você se aperfeiçoar. Eu sei que a maneira do Drummond, à sombra de um mundo errado, a gente manifesta um protesto tímido. Mas Drummond dizia, virão outros. Portanto, eu termino sempre todo dia lembrando que é preciso resistir a tudo isso, porque são fases mais difíceis, essa nossa é muito difícil. Ao lado da pandemia sanitária, nós temos uma pandemia política, nós temos uma pandemia econômica, nós temos uma pandemia humanitária, de mudanças grandes pelas coisas que geraram efeitos nas pessoas. Mas à maneira do Drummond, nós atuamos murmurando os nossos protestos tímidos, acreditando que virão outros. Muito obrigada mais uma vez. Os nossos agradecimentos à ministra do STF, Carmen Lúcia, que expôs aqui o tema liberdade de expressão e democracia. Os nossos agradecimentos pela participação no 20º Fórum Empresarial do LIDE. E neste momento, vamos chegando ao final do nosso evento. Daqui a pouco teremos as conclusões. Queremos agradecer a presença de todos que nos honraram nesses 2 dias de evento. E agora eu convido ao palco para as conclusões do 20º Fórum Empresarial LIDE, Roberto Janete da Fonseca e Luiz Furlan.
E aí, meu amigo Luiz Furlan, você vê que eu vim pela direita, você veio pela esquerda. E hoje nós estamos aqui no centro. É aqui no centro. No Centro Democrático Brasileiro. Pronto. Onde é que estão as suas anotações? Não, não tem anotação, está tudo na cabeça. Então começa. Bom, meus amigos, minhas amigas, estamos concluindo o Fórum Empresarial, 20º Fórum Empresarial LIDE, desta vez realizado aqui em São Paulo, e que nesses 2 dias teve uma missão espetacular de refletir e avaliar e propor o que pode ser o futuro do Brasil. Eu me lembro, viu, Luiz, quando o João Dória me convidou para entrar no LIDE, ele me deu 2 conselhos. Talvez tenha dado para você também. Paciência, paciência. Não foi, não. Não foi a paciência que a ministra Carmen Lúcia nos honrou agora com essa história bonita que ela contou. Ele me disse assim: tem que ser propositivo, porque a gente tem sempre que pensar na solução e não no problema, e tem que ter um legado. Não pode terminar no evento, tem que continuar adiante, porque senão não serviu para nada. Eu acho que o que nós discutimos aqui, e foram muitas as propostas sobre meio ambiente, sobre educação, sobre política, sobre economia, e agora com essa brilhante aula, eu diria quase uma aula magna que a ministra Carmen Lúcia nos deu, o que fica está na nossa cabeça, o legado está na nossa cabeça. Cada um de vocês vai sair daqui com inspiração, com ideias, com mensagens, para a gente construir um Brasil melhor. Eu acho que essa mensagem que a ministra Carmen Lúcia nos honrou aqui hoje à tarde, de dar essa esperança no Brasil, que a nossa geração, talvez frustrada por não ter conseguido realizar muito do que nós imaginávamos na nossa utopia da juventude, quando nós brigamos pelas diretas já, pelo fim da ditadura, enfim, por todas as liberdades que nós conquistamos. Mas de que serve tudo isso se nós não conseguimos ainda nos tornar aquele país da prosperidade, da harmonia, da justiça que nós imaginávamos? Bom, a missão não terminou. Nós estamos nela. E as novas gerações estão chegando. Hoje mesmo eu conversava com o Johnny, e fica aqui público isso, temos que trazer os jovens para dentro do LIDE. A geração dos 20 e 30 anos tem que estar aqui também, porque é para eles que nós precisamos passar a nossa experiência, a nossa inspiração, o que nós imaginamos que seja o país que eles vão construir, muito mais do que nós. Mas nós ainda temos essa experiência para passar. Então eu acho que também concluo aqui, Furlan, deixando para todos nós a expectativa de que no 21º Fórum, daqui a um ano, nós vamos continuar essa batalha, e talvez aí já nas proximidades das eleições de 2002, nós vamos estar num momento crucial do nosso futuro. E daqui até lá, não vamos esmorecer, vamos trabalhar para construir um país que a gente tem orgulho. Furlan e eu usamos essa bandeirinha aqui, ó. Não é por acaso. Nós nos sentimos patriotas, como vocês todos são. Meu pai, que comprava 100 bandeirinhas todo começo de setembro e distribuía para que nós todos lembrássemos que existe a Semana da Pátria. Isso aí. E que, infelizmente, por circunstâncias da história recente, elas foram associadas a governos autoritários, né? Roberto, que é mais velho que eu, só uns anos, ele é do tempo que se hasteava bandeira na escola, que se cantava o hino nacional, que se desfilava em 7 de setembro, e que os símbolos nacionais, eles não eram de donos, eram de todos. E isto, senhoras e senhores, é o meu sonho, que volte o símbolo nacional
a ser de propriedade de cada um, e que do berço as crianças saibam que somos donos do Brasil e que o Brasil é muito mais do que aparece nas mídias, é muito mais do que esse noticiário contundente. E que, como viajamos muito pelo Brasil, sabemos que há muitos Brasis. Há muitos Brasis. Há Brasis que vão bem, onde a justiça funciona, onde a saúde funciona, onde a educação é de bom nível, não é? E onde há prosperidade. E é isso que nós estamos aqui finalizando um debate de aprendizado. Eu aprendi muito ontem, infelizmente hoje de manhã não pude estar presente, levando essas visões de prismas diferentes, porque o contraditório, a ministra sabe muito bem disso, é muito importante, porque nós temos o viés de enxergar as coisas da janelinha que temos, e outros, ontem e hoje, trazem visões de ângulos diferentes que nos fazem refletir e aprimorar e pensar também. Poxa vida, não tinha pensado nisso. Olha, apesar de todas as dificuldades desse ano, eu gostaria aqui de reconhecer a qualidade e a excelência da nossa equipe. Olha, vocês chegam aqui, sentam no seu lugar, está tudo certinho. Tudo funciona, né? Tudo funciona, né? É porque tem uma equipe extraordinária que hoje é comandada por um trio, pela Célia, pelo Johnny e pelo Fábio também, que está por aqui. Uma salva de palmas para a equipe do LIDE. E as meninas do LIDE, né? Também. Então, parabéns, vocês levaram a bom termo essa jornada e nós saímos daqui esperançosos, otimistas. Há desafios, mas convenhamos, a vida sem desafio não tem graça. E nesse momento, o desafio também, sem reconhecimento, fica incompleto. Então, vocês que superaram o desafio, o nosso reconhecimento. E até breve, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.